Se Deus é todo-poderoso, amoroso e justo, por que Ele permite que Satanás continue existindo? Essa pergunta desafia nossa compreensão sobre a justiça e o propósito divino. Se Satanás é o causador de tantas tragédias e sofrimentos, por que Deus simplesmente não o destrói? Essa questão, embora pareça simples, revela um profundo paradoxo teológico. Para muitos, a existência de Satanás parece uma contradição ao poder absoluto de Deus. No entanto, essa permanência se alinha com um plano maior, envolvendo o livre-arbítrio, a justiça e o mal no mundo. Neste vídeo, exploraremos o propósito divino por trás da presença de Satanás, buscando respostas nas Escrituras. A existência do mal é um dos dilemas mais profundos enfrentados pela teologia. O mal, que afeta a vida de todos, desde tragédias pessoais até grandes desastres, levanta questões sobre a soberania e bondade de Deus. A Bíblia descreve Satanás como o grande adversário, o ser que se rebelou contra Deus, mas que ainda continua a exercer influência no mundo. Para muitos, isso gera inquietações sobre o motivo pelo qual Deus permite que um ser tão maligno ainda tenha espaço para agir. Contudo, ao mergulharmos nas Escrituras, começamos a ver que a permanência de Satanás pode estar ligada a um propósito maior, que envolve a redenção e a justiça final de toda a criação. Ao avançarmos nessa jornada para entender a existência de Satanás, a Bíblia nos oferece mais do que uma visão simplista sobre o mal. O livro de Jó, por exemplo, revela que Satanás é permitido por Deus para testar a fé dos justos, mas sempre dentro de limites estabelecidos por ele. Isso demonstra que, embora Satanás tenha liberdade para agir, ele está sob a autoridade soberana de Deus. Jesus também resistiu a Satanás no deserto, mostrando que, mesmo diante das tentações, o mal pode ser superado. Essas passagens nos ajudam a entender por que Deus permite que Satanás continue a existir e o papel que o mal desempenha no plano redentor. Além das Escrituras, interpretações teológicas também ajudam a entender a complexidade da existência de Satanás. Teólogos como Agostinho e Tomás de Aquino refletiram sobre o problema do mal, defendendo que ele não é uma força independente, mas uma distorção do bem. Deus, em sua sabedoria, permite que o mal opere temporariamente, sabendo que pode usá-lo para um bem maior. A história da redenção é mais do que uma batalha entre o bem e o mal. É sobre o triunfo definitivo do bem, e a permanência de Satanás faz parte desse plano, culminando na vitória final de Deus. Satanás, antes de ser conhecido como o maior adversário de Deus e da humanidade, era um anjo poderoso, dotado de grande esplendor, sabedoria e beleza. A Bíblia descreve sua posição original como uma das mais elevadas entre os anjos. Em Ezequiel 28, 12 e 17, embora o texto seja direcionado ao rei de Tiro, muitos estudiosos cristãos interpretam essa passagem como uma descrição simbólica da queda de Satanás. Ele é descrito como o querubim ungido, que habitava no Monte Santo de Deus, caminhando entre pedras de fogo. Ele foi criado perfeito em sabedoria e beleza, até que o orgulho tomou conta de seu coração. A vaidade de Satanás o levou a desejar ser igual a Deus, o que é evidenciado em Isaías 14, 12 e 15, onde ele é descrito como a estrela da manhã, que caiu por querer subir acima das estrelas de Deus e estabelecer seu trono nas alturas. Esse desejo de usurpar o lugar de Deus o levou a uma rebelião contra o Criador, uma revolta que culminou na sua expulsão do céu. Satanás não era apenas mais um anjo. Sua posição de destaque e honra o tornava um dos seres mais poderosos e exaltados entre os anjos. No entanto, foi exatamente essa elevação que plantou as sementes de sua destruição. Ao invés de permanecer submisso à soberania de Deus, Satanás deixou que o orgulho distorcesse seu propósito. Seu desejo de ser adorado e venerado como Deus o levou a se rebelar. Como resultado dessa rebelião, Satanás foi expulso do céu,
levando consigo uma legião de anjos que o seguiram em sua rebelião. Essa narrativa não só destaca a natureza devastadora do orgulho, mas também a severidade das consequências quando um ser criado desafia a autoridade de Deus. A queda de Satanás marca o início de sua jornada como o grande opositor de tudo o que é santo e bom. Após sua queda, Satanás assumiu o papel de adversário, o inimigo direto de Deus e de seus planos para a humanidade. A palavra Satanás significa literalmente adversário ou opositor. Ele se tornou a personificação do mal, aquele que busca constantemente destruir o que Deus criou e corromper tudo o que é bom e justo. A partir do momento em que foi expulso do céu, sua missão passou a ser frustrar os planos divinos e desviar a humanidade do caminho de Deus. Ele é descrito na Bíblia como o acusador, aquele que está sempre pronto para acusar os seguidores de Deus, como vemos no livro de Jó, onde ele pede permissão para testar a fé de Jó, sugerindo que ele só é fiel a Deus por causa das bênçãos que recebe. Satanás não apenas busca destruir a criação de Deus, mas também atua como o grande enganador. Ele distorce a verdade e semeia confusão e dúvida, levando as pessoas a questionarem a bondade e a justiça divinas. Em várias passagens da Bíblia, ele é descrito como o pai da mentira e o tentador, sempre trabalhando para levar as pessoas ao pecado. No Jardim do Éden, vemos Satanás assumindo a forma de uma serpente para enganar Eva, plantando dúvidas sobre a ordem de Deus e seduzindo a humanidade ao pecado original. Esse ato de desobediência abriu as portas para a entrada do pecado e da morte no mundo, afastando a humanidade de Deus e introduzindo uma era de escuridão e sofrimento. Satanás, assim, se posiciona não apenas como o inimigo de Deus, mas também como o destruidor da humanidade, buscando constantemente separá-la de seu Criador. A queda de Satanás não é apenas uma história de rebelião, mas também uma narrativa que nos faz refletir sobre o conceito de livre-arbítrio. Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, criou tanto os anjos quanto os seres humanos com a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Ele não desejava servos robóticos, mas seres que pudessem amá-lo e servi-lo por escolha própria. Tanto Satanás quanto os anjos que o seguiram tinham a opção de continuar servindo a Deus em obediência e humildade. No entanto, Satanás, movido pelo orgulho e pelo desejo de poder, escolheu o caminho da rebelião. Essa escolha o afastou da presença de Deus e o condenou a uma existência de oposição eterna ao Criador. O conceito de livre-arbítrio é fundamental para entender a relação entre Deus, Satanás e a humanidade. Assim como os anjos tiveram a liberdade de escolher, os seres humanos também receberam essa capacidade. No Jardim do Éden, Adão e Eva tiveram a oportunidade de seguir as ordens de Deus e viver em harmonia com Ele. No entanto, tentados por Satanás, escolheram desobedecer, trazendo o pecado e a morte ao mundo. Essa escolha livre permitiu que o mal entrasse na criação de Deus, mas também destacou o propósito maior de Deus, a redenção. Embora Satanás tenha utilizado o livre-arbítrio para se rebelar e levar a humanidade ao pecado, Deus, em sua sabedoria, usa essa mesma liberdade para oferecer redenção e restauração por meio de Cristo. O livre-arbítrio, portanto, é tanto uma bênção quanto um desafio, exigindo que tanto os anjos quanto os seres humanos tomem decisões que moldarão seu destino eterno. Satanás desempenha um papel crucial na história da humanidade, atuando desde o início como o grande adversário de Deus e o sedutor da raça humana. Seu impacto na criação de Deus começa logo no Jardim do Éden, onde ele aparece em forma de serpente para enganar Eva. No relato de Gênesis 3, Satanás utiliza uma estratégia astuta. Questiona as palavras de Deus, introduzindo a dúvida no coração de Eva. Ele pergunta: "Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?"
Gênesis 3, 1. A partir dessa distorção, ele induz Eva a desobedecer a ordem direta de Deus, levando tanto ela quanto Adão ao primeiro pecado. Esse evento é conhecido como a queda da humanidade, o momento em que o pecado entrou no mundo, rompendo a perfeita comunhão entre Deus e os seres humanos. Como consequência, a morte, tanto física quanto espiritual, passou a fazer parte da experiência humana. Satanás, nessa narrativa, não é apenas um observador, mas o agente que provoca essa ruptura. Ele sabia que, ao levar Adão e Eva a pecar, introduziria o mal no mundo, corrompendo a criação perfeita de Deus. Através dessa ação, Satanás tornou-se o pai da mentira e o arquiteto do pecado original. A queda de Adão e Eva, orquestrada pela influência de Satanás, não apenas afetou a eles, mas também trouxe maldição e separação para toda a humanidade. Esse evento marca o início de uma longa batalha entre o bem e o mal, com Satanás como o inimigo declarado de Deus e de seu plano de redenção para o mundo. Desde então, ele tem trabalhado incansavelmente para desviar os seres humanos da verdade e afastá-los do relacionamento com Deus. A tentação no Jardim do Éden é o ponto de partida para o surgimento do mal no mundo. Satanás, ao enganar Eva e induzir Adão ao pecado, alterou o curso da história humana para sempre. Até aquele momento, o mundo era um lugar de perfeição, harmonia e comunhão direta com Deus. Não havia morte, dor ou sofrimento. Porém, com a desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, trazendo consigo a morte e a separação espiritual. Satanás, como o grande instigador dessa desobediência, desempenhou um papel central na introdução do mal na criação divina. Seu objetivo era corromper o plano de Deus, levando a humanidade à rebelião e distanciando-os de seu Criador. Entretanto, isso nos leva a uma questão intrigante. Por que Deus não destruiu Satanás imediatamente após a queda? Se Satanás foi o responsável por introduzir o pecado e o mal no mundo, por que Deus permitiu que ele continuasse existindo? Essa é uma pergunta que muitos se fazem, e a resposta pode estar ligada à compreensão do propósito de Deus em relação ao livre-arbítrio e ao teste da fé humana. A presença de Satanás, mesmo após a queda, não significa uma falha no plano divino, mas sim um componente essencial para o crescimento espiritual e aprovação do caráter humano. Deus permitiu que Satanás continuasse existindo, não como um sinal de fraqueza, mas como um meio de amadurecimento espiritual para aqueles que escolhem seguir a Deus. A fé verdadeira não é algo imposto, mas sim algo que se desenvolve e se fortalece através de escolhas e desafios. A história de Jó nos oferece um exemplo profundo de como Satanás pode ser usado como uma ferramenta para o crescimento espiritual. Em Jó 1, 6, 12, vemos Satanás se apresentando diante de Deus e pedindo permissão para testar a fé de Jó. O que é notável aqui é que Satanás não pode agir por conta própria. Ele só pode tocar em Jó dentro dos limites que Deus estabelece. Deus, em sua soberania, permite que Satanás teste a fé de Jó, mas ao mesmo tempo estabelece fronteiras claras. Satanás não pode tirar a vida de Jó. Isso nos mostra que, mesmo sendo um adversário de Deus, Satanás ainda está sob o controle soberano de Deus. Ele não pode agir fora dos limites que o próprio Deus impõe. A provação de Jó, embora dolorosa, serviu para revelar o verdadeiro caráter de sua fé. Essa narrativa nos ensina uma lição importante sobre o papel do mal no plano de Deus. Embora Satanás tenha como objetivo destruir e corromper, Deus, em sua sabedoria, pode usar até mesmo o mal para realizar seus propósitos maiores. No caso de Jó, a provação, embora intensa, resultou em um fortalecimento da fé e em uma revelação mais profunda da natureza de Deus. Jó, no final, não apenas foi restaurado, mas também teve uma compreensão mais clara da soberania e da justiça divina. A história de Jó
nos mostra que Deus permite o teste e a provação como um meio de amadurecimento espiritual. Satanás, embora atuando como adversário, acaba servindo aos propósitos maiores de Deus, revelando a verdadeira fé daqueles que confiam no Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. Embora Satanás tenha se posicionado como o grande adversário de Deus e da humanidade, a Bíblia nos mostra repetidamente que Deus é capaz de usar até mesmo a oposição de Satanás para o bem. A história de Jó é apenas um exemplo de como a presença do mal pode servir para o crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, em suas cartas, também fala sobre suas próprias provações como um meio de fortalecimento da fé. Em 2 Coríntios 12, versos 7 e 9, Paulo menciona que foi dado a ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentá-lo. No entanto, ele reconhece que esse tormento o manteve humilde e dependente da graça de Deus. Ele conclui que, apesar do sofrimento, a graça de Deus é suficiente e que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui, mais uma vez, vemos como Deus pode usar até mesmo os ataques de Satanás para cumprir seu propósito de crescimento e amadurecimento espiritual em seus servos. O papel de Satanás na história humana é complexo. Ele é o adversário, o tentador, aquele que busca corromper e destruir. No entanto, Deus, em sua infinita sabedoria, utiliza até mesmo a presença de Satanás para realizar seus planos. A presença do mal e a permissão de Deus para que Satanás continue existindo não são sinais de fraqueza ou de indiferença, mas parte de um plano maior de redenção e crescimento espiritual. Satanás pode tentar desviar os humanos do caminho de Deus, mas aqueles que permanecem firmes em sua fé, mesmo em meio às provações, encontram uma fé mais forte e um relacionamento mais profundo com o Criador. No final, Satanás, apesar de sua oposição, serve como uma ferramenta que, paradoxalmente, pode levar os fiéis a uma maior compreensão da graça e da soberania de Deus. O teste e a provação, permitidos por Deus, são meios pelos quais a verdadeira fé é revelada e o caráter é refinado. Quando pensamos em um Deus todo-poderoso, capaz de criar e destruir com um simples comando, é natural questionarmos por que ele não extermina Satanás, o grande adversário. Afinal, Satanás é o responsável por inúmeras tragédias e sofrimentos no mundo. Um ser que busca constantemente frustrar os planos divinos e desviar a humanidade de seu Criador. No entanto, o fato de Satanás ainda estar ativo no mundo não é um sinal de fraqueza ou indiferença por parte de Deus. Ao contrário, a permissão de Deus para que Satanás continue operando no mundo faz parte de um plano muito maior, no qual até mesmo o mal, de maneira misteriosa, cumpre um propósito divino. Deus, em sua soberania, pode usar o mal para trazer o bem, moldando os eventos para o cumprimento de seus planos eternos. Romanos 8:28 nos lembra de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso inclui o mal, a dor e até as provações que enfrentamos. A história de Jó, entre tantas outras nas Escrituras, nos mostra que Deus não apenas permite a atuação de Satanás, mas também a controla, sempre dentro dos limites que ele estabelece. Satanás não age livremente no mundo. Ele só pode ir tão longe quanto Deus permitir. Isso pode ser desconcertante para alguns, mas nos ensina uma lição profunda. O mal não tem poder fora da vontade soberana de Deus. Deus, em sua sabedoria infinita, utiliza o mal e as dificuldades que surgem por meio de Satanás para o crescimento e a maturidade espiritual de seu povo. Embora o mal em si seja destrutivo e perigoso, Deus é capaz de transformar o caos em redenção. Cada desafio, cada sofrimento e até mesmo cada tentação, quando enfrentados com fé, servem para nos aproximar de Deus e moldar nosso caráter à imagem de Cristo. A existência do mal, apesar de seu impacto devastador na vida humana,
também proporciona uma plataforma essencial para que a justiça de Deus se manifeste plenamente. Se não houvesse mal no mundo, a justiça de Deus seria apenas uma abstração, algo que não poderíamos realmente compreender ou experimentar. A presença do mal, por mais dolorosa que seja, revela a natureza justa de Deus. Quando Deus permite que o mal continue por um tempo, Ele está preparando o cenário para uma manifestação final de sua justiça, onde toda iniquidade será julgada e punida, e o bem prevalecerá de maneira definitiva. Sem o mal, não haveria necessidade de juízo. O mal, assim, serve como um contraste necessário para que a justiça de Deus seja plenamente revelada. Além da justiça, a existência do mal também destaca a misericórdia e a graça de Deus de uma forma que seria impossível sem ele. Quando pecamos, o mal em nós é evidente, mas é justamente nesse momento que a graça de Deus brilha com mais intensidade. Em Romanos 5:20, Paulo escreve: "Onde o pecado abundou, superabundou a graça." A presença do mal no mundo nos permite entender a profundidade da graça de Deus e sua disposição em perdoar aqueles que se arrependem. Sem o mal e o pecado, o plano redentor de Cristo não teria sentido. A própria encarnação de Jesus, sua morte e ressurreição, só foram necessárias por causa do pecado e do mal que Satanás introduziu no mundo. A vitória de Cristo sobre a morte e o pecado seria irrelevante se o mal não existisse para ser derrotado. Por isso, paradoxalmente, o mal cumpre um papel crucial no plano de redenção de Deus. Através da cruz de Cristo, Deus não apenas expõe o mal, mas também derrota-o de maneira definitiva. Hebreus 2:14-15 nos diz que, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Essa passagem é fundamental para entendermos o propósito do mal no plano de Deus. A morte de Cristo na cruz foi o golpe fatal contra Satanás e seu domínio sobre a humanidade. Por meio da morte e ressurreição de Jesus, Deus quebrou o poder de Satanás sobre a morte, libertando-nos de sua influência. Sem o mal, sem Satanás e seu impacto no mundo, o sacrifício de Cristo não teria razão de existir. A cruz foi o ápice da justiça, misericórdia e graça de Deus manifestadas ao mundo. Cristo derrotou o mal, não por meio de uma aniquilação direta de Satanás, mas através do sacrifício voluntário e redentor, oferecendo salvação a todos que creem. Essa vitória final sobre o mal nos mostra que, enquanto Satanás continua a operar no mundo, ele já foi derrotado em um nível espiritual e eterno. Seu poder, embora ainda presente temporariamente, foi quebrado. O mal que ele introduziu no mundo está destinado a ser vencido completamente no fim dos tempos. Tufi. Apocalipse 20:10 nos dá a visão do destino final de Satanás. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. Deus, em seu plano soberano, permite que Satanás continue por um tempo, mas o fim já está decretado. A derrota final de Satanás será a culminação do plano redentor de Deus, quando o mal será completamente erradicado e a justiça de Deus prevalecerá de forma eterna. A existência do mal também proporciona uma oportunidade única para a manifestação da misericórdia de Deus. Se não houvesse mal, não haveria necessidade de redenção. O mal, apesar de sua natureza destrutiva, permite que vejamos a profundidade da compaixão de Deus. Ele não nos abandona ao mal, mas oferece um caminho de salvação por meio de Jesus Cristo. Em meio ao caos, Deus estende sua mão para aqueles que estão perdidos, oferecendo-lhes a chance de serem restaurados.
A misericórdia de Deus brilha mais forte contra o pano de fundo da escuridão que o mal traz ao mundo. O apóstolo Paulo entendeu bem essa dinâmica quando escreveu em 1 Timóteo, 1:15-16. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua grande paciência, como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Assim, o mal não apenas destaca a justiça de Deus, mas também amplifica a sua misericórdia e graça. A permissão de Deus para que Satanás continue operando, em vez de ser vista como indiferença, deve ser entendida como parte de um propósito maior. Deus, em sua infinita sabedoria, utiliza o mal para realizar seus planos de maneira que vai além de nossa compreensão limitada. Ele transforma tragédias em triunfos, dor em crescimento e sofrimento em esperança. O mal, mesmo em sua aparente vitória temporária, acaba servindo aos propósitos redentores de Deus, e a justiça, a misericórdia e a graça se manifestam de forma plena, nos levando a uma maior confiança e esperança no plano soberano do Criador. A Bíblia deixa claro que a existência do mal, assim como de Satanás, é apenas temporária. Embora, ao longo da história humana, o mal pareça ter uma influência contínua e crescente, as Escrituras nos garantem que o mal tem seus dias contados. Desde a sua queda, Satanás tem se empenhado em corromper a criação de Deus, trazendo caos, dor e separação entre os seres humanos e seu Criador. No entanto, o próprio plano divino prevê a derrota final do mal. Em Apocalipse 20:10, encontramos uma das mais poderosas promessas sobre o destino final de Satanás. O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Esse versículo é um lembrete inabalável de que, por mais que Satanás e o mal pareçam prevalecer temporariamente, eles têm um fim decretado. Deus, em sua soberania, determinou o tempo exato da destruição final de Satanás e do mal, quando a justiça plena será restaurada. Esse ensinamento é fundamental para os cristãos, pois, ao olhar para a presença contínua do mal no mundo, pode ser fácil cair na tentação de acreditar que Deus está ausente ou impotente diante das calamidades que assolam a humanidade. A realidade, no entanto, é muito diferente. Deus não está apenas ciente do mal, mas Ele também tem um plano definitivo para derrotá-lo. A vitória de Deus já foi conquistada na cruz, quando Jesus venceu o pecado e a morte por meio de sua ressurreição. A derrota final de Satanás e do mal é apenas uma questão de tempo, algo já garantido nas páginas das Escrituras. Esse período de permissão temporária que Satanás tem para operar no mundo serve para que o plano redentor de Deus se complete. O mal é usado como uma ferramenta dentro do propósito divino, não como uma força autônoma que pode escapar do controle soberano de Deus. A existência temporária do mal, paradoxalmente, serve para amplificar a soberania e o poder de Deus. Embora Satanás tenha liberdade para atuar no mundo, essa liberdade está sempre limitada pelas ordens de Deus, como evidenciado no livro de Jó. Satanás não tem poder infinito. Ele é, no final das contas, um ser criado que opera sob a permissão de Deus. Essa permissão temporária para a atuação do mal tem uma razão. O mal serve para testar, purificar e amadurecer a fé daqueles que seguem a Deus. O sofrimento e as provações que enfrentamos neste mundo são oportunidades para que a verdadeira justiça e bondade de Deus se manifestem. Assim, ao permitir que o mal exista por um tempo, Deus está pavimentando o caminho para a revelação completa de sua justiça. Quando refletimos sobre o papel do mal na história humana, percebemos que ele muitas vezes destaca a grandeza da justiça de Deus. A presença do mal cria uma tensão no coração das pessoas, levando-as a buscar algo além de si mesmas,
algo que transcenda o sofrimento e a dor. Essa busca leva inevitavelmente a Deus, o único capaz de oferecer respostas e soluções eternas. No final, a derrota definitiva do mal trará uma glorificação ainda maior para Deus, pois ele não apenas vencerá o mal, mas demonstrará que, desde o início, ele esteve no controle, orquestrando cada evento para a manifestação da sua glória. Quando Satanás for derrotado e lançado no lago de fogo, a criação testemunhará a culminação de um plano divino que esteve em andamento desde o início dos tempos, revelando a majestade incomparável de Deus. A narrativa bíblica aponta para um desfecho glorioso. O mal será derrotado, e a justiça de Deus será finalmente e plenamente manifestada. A derrota de Satanás não será apenas um triunfo sobre um adversário poderoso, mas será também uma demonstração de que a justiça sempre prevalece no plano divino. O mal existe temporariamente para que, no momento adequado, Deus possa destruí-lo e, ao fazer isso, exaltar sua justiça de forma plena e gloriosa. Em Apocalipse 21:4, lemos que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso significa que a presença do mal e de tudo o que ele traz, morte, sofrimento, pecado, será completamente eliminada, e a justiça de Deus reinará eternamente. A justiça divina não é uma justiça apressada ou temporária, mas sim uma justiça que envolve paciência e perfeição. O fato de Deus permitir que o mal exista temporariamente, em vez de exterminá-lo imediatamente após a queda de Satanás, revela que ele tem um propósito maior. Essa paciência de Deus nos ensina sobre sua misericórdia, dando tempo para que as pessoas se arrependam e voltem para ele, antes que o juízo final ocorra. A própria existência do mal serve para revelar o caráter de Deus, não apenas em sua justiça, mas também em sua graça. Em 2 Pedro 3:9, somos lembrados de que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A derrota do mal, portanto, será o ápice da justiça divina, mas também da misericórdia, e a certeza da derrota final de Satanás oferece aos cristãos uma esperança inabalável. Embora ainda vivamos em um mundo marcado pelo pecado e pela influência do mal, sabemos que essa situação é apenas temporária. A vitória já foi garantida, e a justiça será plenamente estabelecida quando Cristo retornar. Essa esperança molda a forma como os cristãos enfrentam as adversidades e os desafios da vida. Sabemos que o sofrimento presente não é eterno e que, no final, Deus trará restauração completa a todas as coisas. Em Romanos 8:18, Paulo escreve: "Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada." A promessa da derrota de Satanás e do fim do mal nos dá força para perseverar, sabendo que a justiça final de Deus trará uma nova realidade, onde o mal não terá lugar. Essa vitória não apenas aniquilará o mal, mas também trará uma nova era de paz e comunhão perfeita com Deus. No fim, a derrota de Satanás será um testemunho do poder absoluto de Deus, demonstrando que, apesar da permissão temporária para a existência do mal, a vontade de Deus é soberana e invencível. Os cristãos aguardam com expectativa o dia em que o mal será destruído para sempre, e a glória de Deus encherá toda a criação. Esse é o destino final de Satanás e de todos os que o seguem, o lago de fogo, onde serão atormentados para sempre. Mas, para os que permanecem fiéis, o destino é um novo céu e uma nova terra, onde a justiça, a paz e o amor de Deus reinarão eternamente. E assim, o mal, como um agente temporário, será apenas uma lembrança distante da grandeza da vitória de Deus.
A relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio é um dos temas mais profundos e complexos da teologia cristã. De um lado, temos a crença inabalável de que Deus é soberano, ou seja, Ele é o governante supremo e tudo está sob o seu controle. Nenhum evento, por mais insignificante que pareça, acontece fora de seu conhecimento e vontade. Do outro lado, encontramos a realidade de que Deus deu aos seres humanos e aos anjos a capacidade de escolher, o livre-arbítrio. Essa tensão entre a soberania divina e a liberdade das criaturas gera uma série de questões. Se Deus é soberano, como pode haver espaço para escolhas livres? Se as criaturas têm liberdade para escolher, como Deus continua sendo verdadeiramente soberano? Essa tensão fica evidente na história de Satanás, um anjo criado por Deus com imenso poder e beleza, que por sua própria escolha se rebelou contra o Criador. Em sua rebelião, Satanás decidiu se opor aos planos de Deus, mas mesmo essa escolha não escapa da soberania divina. A Bíblia nos mostra que Deus permite que seres criados tomem decisões, mesmo quando essas decisões vão contra sua vontade. Satanás, em sua rebeldia, escolheu orgulhosamente tentar usurpar o lugar de Deus, mas essa escolha foi feita dentro dos limites da soberania divina. O livro de Jó exemplifica como Deus permite que Satanás atue no mundo, mas sempre dentro de certos parâmetros. Em Jó 1:12, Deus diz a Satanás: "Tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não estenda a mão contra ele." Deus permite que Satanás teste Jó, mas coloca limites claros em sua atuação. Isso nos ensina que, embora Satanás e os seres humanos tenham liberdade para escolher, essa liberdade está sempre subordinada ao plano maior de Deus. A rebelião de Satanás não foi uma surpresa para Deus, nem fugiu de seu controle. Deus sabia das intenções de Satanás e, ainda assim, permitiu que ele exercesse seu livre-arbítrio. Isso nos mostra que, embora Deus respeite a liberdade de escolha, ele permanece soberano sobre tudo. Satanás, originalmente um anjo poderoso, foi criado por Deus com a mesma liberdade que todos os anjos possuem, a capacidade de escolher entre a obediência e a desobediência. A Bíblia nos dá pistas de que Satanás, movido pelo orgulho, escolheu se rebelar contra Deus. Em Isaías 14:13-14, lemos que Satanás desejou exaltar seu trono acima das estrelas de Deus e se tornar semelhante ao Altíssimo. Esse desejo de ser como Deus foi o que levou à sua queda. Da mesma forma, Ezequiel 28:15-17 descreve que Satanás era perfeito em seus caminhos até que a iniquidade foi encontrada nele. Ele fez uma escolha: rebelar-se contra o Criador e tentar se colocar no lugar de Deus. No entanto, essa escolha, embora fosse uma expressão de seu livre-arbítrio, não o colocou fora do controle de Deus. Mesmo em sua rebelião, Satanás opera dentro do plano maior de Deus. Deus respeita a escolha de suas criaturas, mas isso não significa que ele permita que essa escolha cause caos ilimitado ou escape de seu plano. A história de Satanás nos mostra que o mal, ainda que seja uma expressão da liberdade de escolha, não é um fim em si mesmo. Deus, em sua soberania, pode usar até mesmo as escolhas erradas de suas criaturas para cumprir seus propósitos. Satanás, ao tentar usurpar o poder de Deus e enganar a humanidade, na verdade cumpre um papel no plano redentor de Deus. A crucificação de Jesus, por exemplo, foi um evento em que Satanás pensou estar derrotando o Filho de Deus, mas esse ato maligno se tornou o maior triunfo de Deus sobre o pecado e a morte. O próprio mal que Satanás tentou infligir ao mundo acabou sendo a ferramenta para a redenção da humanidade. Isso nos ensina que o mal, embora doloroso e destrutivo, nunca está fora do controle de Deus, e ele sempre pode transformar até mesmo as piores ações em algo bom. Essa verdade bíblica é ilustrada em várias passagens das Escrituras. Um dos exemplos mais notáveis é encontrado na história de José,
no livro de Gênesis. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, um ato de maldade e traição que trouxe imenso sofrimento a ele. No entanto, ao final da história, José revela que, embora seus irmãos tivessem a intenção de prejudicá-lo, Deus transformou aquele mal em algo bom. Em Gênesis 50:20, José diz: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Aqui, vemos como o mal cometido pelos irmãos de José foi usado por Deus para salvar muitas vidas durante a fome que assolou o Egito e as terras vizinhas. Deus, em sua soberania, usou o sofrimento de José como parte de um plano maior de salvação, transformando uma situação trágica em uma oportunidade de redenção. Outro exemplo clássico é encontrado na crucificação de Jesus Cristo. Satanás e seus seguidores humanos pensaram que, ao levar Jesus à cruz, estavam derrotando o Filho de Deus. Mas Deus usou esse ato de maldade para trazer a maior bênção possível: a salvação da humanidade. Em Atos 2:23, Pedro, ao pregar no dia de Pentecostes, explica que a crucificação de Jesus foi um plano determinado e antecipado de Deus, mas também que os homens o crucificaram com a ajuda de ímpios. Vemos assim que o mal, embora causado por escolhas livres e malignas, foi usado por Deus para realizar o bem supremo. A ressurreição de Jesus derrotou o pecado e a morte, oferecendo a todos a chance de reconciliação com Deus. A partir desses exemplos, podemos concluir que, mesmo quando o mal parece prevalecer, Deus está no controle e tem o poder de transformar esse mal em algo que sirva ao seu propósito final de redenção. No fim das contas, a tensão entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser contemplado. Deus é soberano e tem um plano perfeito para a humanidade e para o universo. Dentro desse plano, ele deu liberdade às suas criaturas, anjos e humanos, para escolherem o bem ou o mal. Embora muitas vezes essas escolhas levem ao sofrimento e à dor, Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas, usando até mesmo as escolhas malignas para cumprir seus propósitos maiores. A rebelião de Satanás e o pecado da humanidade não são exceções ao plano de Deus. Ao contrário, eles são incorporados de maneira misteriosa na obra redentora de Deus, que culmina na derrota final do mal e na glorificação eterna de seu nome. Por mais que o mal cause dor temporária, ele nunca escapa da soberania de Deus. Ele pode usar até as piores escolhas para trazer à tona o bem, assim como fez com José e com a crucificação de Jesus. Satanás, que escolheu se rebelar contra Deus, pensa que está agindo livremente, mas no final das contas, está cumprindo um papel no grande plano de redenção que Deus traçou desde a fundação do mundo. O mal é temporário, mas a justiça e a bondade de Deus são eternas. O livre-arbítrio é um dom, mas a soberania de Deus é a segurança de que, mesmo quando escolhemos mal, Deus sempre pode transformar nossas escolhas para cumprir seu plano maior. E no fim, quando o mal for derrotado para sempre, a soberania de Deus será glorificada. E a liberdade que Ele deu às suas criaturas será perfeitamente alinhada com sua vontade eterna. Enquanto navegamos pelas complexidades da existência do mal e do papel de Satanás no mundo, uma verdade inabalável permanece. O mal tem um tempo limitado. A Bíblia nos garante que o mal, por mais poderoso e presente que possa parecer agora, não triunfará no fim. A vitória final pertence a Deus. A cada desafio, a cada prova, a cada sofrimento que enfrentamos, devemos nos lembrar de que esses momentos são temporários. Deus já determinou o desfecho de toda a história, e esse desfecho é a restauração total da justiça e da ordem divina. Quando tudo parecer sombrio, quando a injustiça e o mal parecerem prevalecer, lembre-se de que isso é apenas uma fase passageira.
A redenção final e a vitória de Deus sobre o mal trarão uma paz eterna, onde não haverá mais dor, sofrimento ou separação. O mal será destruído e a justiça de Deus será plenamente estabelecida. Essa esperança não é apenas uma promessa futura, mas também uma fonte de força para o presente. Saber que o mal tem um fim nos dá coragem para perseverar, para enfrentar os desafios da vida com fé e confiança em Deus. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus usa até mesmo o mal e o sofrimento para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos aproximar dele. Quando mantemos nossos olhos na promessa da vitória final de Deus, podemos suportar as dificuldades de hoje com uma perspectiva eterna. Isso nos dá uma esperança viva, uma certeza de que a redenção virá e que aqueles que confiam no Senhor serão vindicados. Não importa quão difícil seja a jornada, Deus já venceu e nos convida a participar dessa vitória final. Agora, convido você a refletir. Como você enxerga o papel do mal em sua própria vida? Será que as dificuldades, tentações e provações pelas quais você passou ou está passando são apenas sofrimentos sem sentido? Ou será que elas podem ser vistas como oportunidades para crescer em fé e confiança em Deus? Muitas vezes, as maiores lições espirituais vêm nos momentos de maior dor. Satanás, o grande adversário, pode tentar nos derrubar, mas é nessas situações que podemos encontrar a graça de Deus atuando em nossas vidas de maneira profunda. A Bíblia nos mostra repetidamente que Deus transforma o mal em bem e que as provações que enfrentamos podem, de fato, nos aproximar mais dele e nos fortalecer espiritualmente. Pense nas dificuldades que você já enfrentou. Como elas moldaram sua fé? Como elas te levaram a uma compreensão mais profunda da bondade e soberania de Deus? Às vezes, é no meio da tempestade que mais sentimos a presença de Deus, e é através das provações que nossa fé é refinada. Então, quando o mal tentar te derrubar, pergunte a si mesmo: como isso pode ser usado para me aproximar mais de Deus? A vitória final já foi prometida, mas o que você faz com os momentos de luta define o seu crescimento espiritual. Que essas reflexões te ajudem a enxergar as provações como um caminho para amadurecimento na fé, e que você possa experimentar a paz e a esperança que vem ao confiar plenamente no plano redentor de Deus. Essa é uma jornada que todos nós, em algum momento, enfrentamos. Cada um de nós passa por situações de sofrimento, dor e tentação. Mas ao olharmos para o plano maior de Deus, podemos encontrar conforto e esperança. A vitória já foi garantida, e o mal, embora presente agora, não será eterno. Deus já determinou o fim do mal e a restauração completa da justiça e da paz. O que resta para nós é confiar no processo, confiar em Deus e continuar caminhando com fé, mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias. A jornada pode ser longa, mas o destino é glorioso. E esse destino está nas mãos do Criador, que é soberano sobre todas as coisas. Gostaria de saber como você vê essa questão. Como você tem lidado com as provações em sua vida? Deixe suas opiniões e histórias nos comentários. Compartilhe suas experiências de como o mal tentou te derrubar, mas como, em meio a isso, você encontrou esperança e força em Deus. Cada testemunho é uma forma de fortalecer uns aos outros e lembrar que não estamos sozinhos nessa caminhada. Vamos continuar essa discussão e nos apoiar mutuamente enquanto buscamos entender mais sobre o papel do mal e a gloriosa promessa da vitória final de Deus. Se você gostou deste vídeo e dessa reflexão, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo conteúdo que edifica e fortalece a fé. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos explorando temas profundos da Bíblia e da vida cristã. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.